gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vlog aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos fazer uma coisa muito deliciosa, eu diria. Eu tô indo agora pra casa do Matheus, ele tá aqui comigo. E a gente tá indo no mercado pra comprar os ingredientes pra fazer a receita que eu vou fazer hoje, que é uma banoffee, que é uma torta de banana com doce de leite. Sorry. É uma torta de banana com doce de leite. Nossa, essa torta é tudo. Sério, fica muito bom. Então você vai ter que assistir o vídeo até o final, porque eu vou ensinar o passo a passo da receita e vou mostrar o resultado final. Pode fazer isso no Natal pra galera aí da família que, mano, você vai já ganhar umas notas aí, cara. É uma ótima sobremesa, principalmente de Natal. Nossa, é tão gostosa e não é muito doce, sabe? Eu tenho certeza que você vai amar. E o mais legal é que ela é super fácil de fazer. Você vai ver que não tem segredo, é muito fácil. Então estamos indo agora lá no mercado para poder comprar os ingredientes. Espero que você goste desse vídeo. Já deixa o like e se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Já estamos aqui na casa do Matheus e o primeiro passo pra gente fazer essa torta é fazer o doce de leite. Eu prefiro fazer com leite condensado. Não vou divulgar a marca porque ninguém tá me pagando. Pra fazer o leite condensado, o doce de leite, você até pode fazer com ele pronto já, comprar o doce de leite e colocar na torta. Mas eu acho que fica muito doce, então eu prefiro cozinhar o leite condensado. E você pode cozinhar tanto a caixinha quanto a lata. É mais fácil cozinhar a lata porque você não precisa fazer o que eu vou fazer agora, mas também dá muito certo fazer com a caixinha. Como eu vou fazer com a caixinha, eu preciso proteger ela porque ela é papelão e na água ela molha. Então eu vou enrolar ela muito bem no papel alumínio. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did. Você tem que enrolar ele muito bem para não entrar água, porque senão pode dissolver o papelão e aí entrar água no leite condensado. Acho que assim já tá bom. Aí você precisa de uma panela de pressão. Se você for menor de idade e não souber mexer com uma panela de pressão, peça ajuda. Agora você vai colocar isso aqui na panela de pressão. Essa panela já tá com água quente pra agilizar o processo. Aí você só coloca aqui. No caso eu vou ter que colocar mais água e aí eu vou tampar a panela. Agora você tem que esperar a panela pegar pressão e depois que ela estiver fazendo bastante barulho de pressão, você vai deixar ela cozinhar por mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Se você quiser deixar o doce de leite mais firme, mais escurinho, você tem que deixar mais tempo, então deixa aí uns 40 minutos. Eu gosto de deixar mais ou menos uns 35 para ele ficar meio termo, entre leite condensado e entre doce de leite. Quando faltava 20 minutos para desligar a panela, eu já fui quebrando 2 pacotes de bolacha maisena no liquidificador aos poucos, para já ir fazendo a massa da torta, que é feita com bolacha maisena e margarina ou manteiga. Então você precisa triturar 2 pacotes no liquidificador até virar uma farofa. Depois eu despejei essa farofa dentro de um bowl e fui acrescentando margarina sem sal. É muito importante que ela seja sem sal, porque senão a massa vai dar um gosto salgado pro doce, vai ficar meio que um agridoce, então isso é muito importante. A lista de ingredientes tá aqui na descrição para facilitar para você. E eu vou acrescentando no olho mesmo, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho e eu vou mexendo com as mãos mesmo até a massa atingir a textura que ela precisa. E a textura da massa é essa, ó. Quando você aperta ela, ela fica unida, vira uma massinha mesmo. Mas se você começa a esfarelar, ó,
ela vira uma farofa, parece uma areia. Então ela não precisa ficar com muita manteiga. Agora a gente vai usar uma forma, ó. Esse é o tamanho da forma que eu vou usar, é mais ou menos o tamanho de uma mão. E eu vou despejar toda essa farofa aqui dentro. Agora você vai amassando aqui, ó, com os dedos e vai espalhando pra forrar todo o fundo da torta. É assim que fica a massa, ó. Agora a gente vai levar pro forno. Você não precisa pré-aquecer o forno. E eu coloco a 180 graus por mais ou menos 10 a 15 minutos. Aí você vai ter que ficar olhando ali pra ver se ela já tá boa. E o ponto que ela tá boa é quando ela fica mais marronzinha, mais escura. Então bora para o forno. Já deu tempo da panela, tirei com muito cuidado com isso daqui, ó. Esperei sair a pressão da panela, peguei com o pegador, deixei na água corrente. Agora a gente vai abrir com muito cuidado para não queimar a mão. Agora a gente vai abrir a caixinha e vamos despejar o doce de leite aqui dentro. Ó como que fica. Depois que você tirar o leite condensado, ele vai ficar assim. Aí você precisa misturar bem ele com um fouet ou com uma colher pra ele virar um creme. E aí depois tem que deixar ele esfriar, ou na geladeira ou em temperatura ambiente, pra gente colocar o creme de leite. Ó, é assim que ela fica. Já esfriou. Agora a gente vai colocar quase meia caixinha de creme de leite pra render mais e ficar menos doce. Agora a gente vai despejar o creme em cima da massa. Agora a gente vai picar banana por cima. Eu acho que vai mais ou menos umas 4 ou 5 bananas. Agora a gente vai fazer a cobertura da torta, a parte de cima. Eu vou usar nata, mas você pode fazer com chantilly, creme de leite fresco também. Mas eu acho que com a nata fica mais gostoso. Então você vai precisar de 2 caixinhas dessas de 200 gramas. No total são 400 gramas de nata. Eu vou colocar mais ou menos 1 colher e meia de sopa de açúcar e só uma espirrada assim de baunilha. Agora a gente vai bater com a batedeira e é pra bater só um pouquinho, só pra ela misturar mesmo. Agora vamos finalizar. Vou colocar a nata aqui por cima. You make me nervous. I think I might be hooked on you. Agora o toque final é canela, que é uma das partes mais importantes. Eu vou usar isso daqui, ó, que ele tem esses furinhos e só vou jogando por cima. E a canela é a gosto. Se você não gostar de canela, você não precisa colocar, mas eu acho que ela faz bastante diferença. Agora eu vou limpar a borda, porque eu sou perfeccionista, e a gente vai colocar na geladeira. Você pode deixar na geladeira de um dia pro outro, eu acho que ela fica mais gostosa até. Mas como a gente quer comer daqui a pouco, eu vou colocar no freezer. Vai ficar mais ou menos uma meia hora, 20 minutos no freezer, e aí ela já fica boa para comer. Então você viu como é fácil de fazer, né? Ela só vai no forno antes de colocar o recheio. Agora não precisa mais voltar pro forno, é só colocar na geladeira. I love the things you said to me, it seems like you like me too. Olha só como que ela fica. A fome era tanta que não deu nem tempo de... A fome não, né? A vontade de comer era tanta que não deu nem tempo de mostrar a gente comendo. Já foi quase metade da torta. Acabei de chegar em casa, já são 11h20 da noite. Espero que você tenha conseguido entender como é que faz. É uma receita super fácil de fazer. Ideal pra você fazer no Natal. Sério, tenho certeza que a sua família vai amar. Então mostra esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pro seu pai. Enfim, pra pessoa que comanda aí as festas de fim de ano. Pra sugerir essa receita, faz aí na sua casa. Você vai ver que ela é muito gostosa, eu juro, ela é muito, muito, muito gostosa. Todo mundo que come essa torta ama, porque ela é realmente sensacional. Se você ficou com alguma dúvida do passo a passo, dos ingredientes e tudo mais, por favor, não hesite em deixar aqui pra mim nos comentários, porque vai ser o maior prazer pra mim ajudar você, vou tentar te ajudar de alguma forma. E era isso pro vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa um like. O like me incentiva demais a continuar trazendo conteúdo aqui pra você. Isso me deixa muito feliz. Deixa um comentário falando o que você achou do vídeo, sugestões de vídeos também pra eu gravar aqui pro canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Amo muito você. Até o próximo vídeo e tchau!